Você poderia explicar a diferença entre o Tesouro Selic e o Tesouro IPCA? Posso explicar, inclusive vou mostrar a tela do meu computador para explicar para você. Acredito que vai ficar mais simples e mais fácil o seu entendimento. Então, olha só o que está aparecendo na minha tela agora, nesse exato momento. Entrei no site do Tesouro Direto. Para você que não sabe, o Tesouro Direto foi um programa que foi criado pelo Tesouro Nacional, que é um órgão do governo. Esse programa ele foi criado em 2002. Em 2002, surgiu a possibilidade de nós, pessoas físicas, por meio de um CPF, a gente emprestar dinheiro para o governo federal. Todo investimento em renda fixa é um empréstimo. Então, o Tesouro Direto nada mais é que um programa do Tesouro Nacional, órgão do governo, que permite com que nós emprestemos dinheiro para o governo e o governo ele nos remunera por esse empréstimo de 3 formas diferentes. Existe o Tesouro Pré-fixado, existe o Tesouro Selic e existe o Tesouro IPCA+. Cada nome, na verdade, eles têm nomes diferentes porque as formas de remuneração, as formas de rentabilidade são diferentes. Da mesma forma que, por exemplo, se porventura um dia você for pegar, ou se você já pegou um empréstimo imobiliário, um financiamento imobiliário, você tem algumas possibilidades. Você pode pegar uma taxa de juros pré-fixada. O que é isso? Fixada antes do empréstimo, você já sabe quanto que vai ser a taxa. Você pode pegar um financiamento, algo que surgiu aí nos últimos anos e que muita gente infelizmente pegou, alertei por aqui para não pegar, muito arriscado, e esse pessoal está se dando muito mal, que é um financiamento atrelado à inflação. Então você paga 5% mais a inflação. Por exemplo, quando a inflação estava em 2%, 3%, o negócio estava lindo. Agora que está acima de 10%, o pessoal está pagando um juro surreal. Então, esses 2 títulos aqui que você me perguntou, a diferença do Tesouro Selic e do Tesouro IPCA, o que acontece? Qual a diferença entre eles? A principal diferença é a forma de remuneração. Então vamos lá, todo investimento em renda fixa, título público, CDB, LCI, LCA, é um empréstimo que você faz para alguém. Aqui você está emprestando para aquela instituição que tem maior quantidade de dinheiro e solvência possível, que é o governo federal. O governo federal tem o poder de imprimir moeda, então ele sempre vai ser mais seguro você emprestar dinheiro para o governo do que para qualquer outra empresa, seja um banco, seja uma empresa convencional de qualquer setor. E aí, se você investir no Tesouro Selic, qual vai ser a sua remuneração? Vai ser a taxa Selic atual mais um determinado spread. É que nada mais é que esse percentualzinho aqui. Tá? Então, o que eu quero dizer com taxa Selic atual? Tesouro Selic 2027. O que vai acontecer? Você investe hoje e diariamente, a rentabilidade aqui é diária, não é que nem a poupança, não é que nem o Nubank que a rentabilidade é mensal. É diária. E aí, o que acontece? Essa Selic, você vai receber a Selic diária. Mas, Vinícius, qual é a Selic diária? Depende da Selic anual. Vixe, ficou complexo. Vamos lá. Se eu entrar no site da B3, a nossa Bolsa de Valores aqui no Brasil, eu vou enxergar aqui, ó, taxa DI, tá? Que é o CDI. Anota aí. Você tá numa live comigo, papel e caneta, porque senão você vai perder anotações importantes, tá? Quando você vê essa Selic aqui, ó, na verdade a gente tem 2 taxas Selics. A gente tem a taxa Selic meta, que é aquela que o Copom, Comitê de Política Monetária, formado por diretores do Banco Central do Brasil, definem para o país a cada 45 dias. Essa é a Selic meta. Existe a taxa Selic efetiva, que é também chamado de CDI, que é também chamado de taxa DI. Então, existe a taxa Selic. Quando a gente fala taxa Selic, quer dizer a Selic meta. Quando a gente fala em CDI, a gente está falando em taxa DI ou taxa Selic efetiva, aquela que realmente é praticada no mercado. Geralmente, na maior parte do tempo, é 0,1% abaixo da taxa Selic meta, que é a que o Copom define. Então, por isso que você vê aqui 13,65 e não 13,75, como você vê na divulgação da reunião do Copom, que aconteceu na semana passada, por exemplo, no momento que eu estou ao vivo nesse vídeo aqui. Então, o que vai acontecer? De hoje, digamos que você invista hoje, o que você já investiu, de hoje até a próxima reunião do Copom, você vai receber essa taxa de 13,65% ao ano, mais esse 0,1758%, o que vai gerar em mais ou menos 13,8
82%, 83% ao ano, só que trazido a uma rentabilidade diária. Então você tem que fazer taxas equivalentes, é um cálculo um pouco mais complexo, mas você tem que fazer um cálculo de juro composto e transformar essa taxa anual em uma taxa diária. Então, de hoje, do primeiro dia de investimento, até a próxima reunião do Copom, que vai definir a taxa Selic para os próximos 45 dias, você vai ter uma rentabilidade diária que é equivalente a 13,83% ao ano, que é o 13,65 mais esse 0,17 aqui, certo? E todo dia você tem essa rentabilidade positiva. E aí, digamos que daqui 45 dias, mais ou menos 40 dias a partir de hoje, tem uma próxima reunião do Copom, do Comitê de Política Monetária, e é definido que a taxa de juros vai para 14% ao ano. A sua rentabilidade vai mudar. Agora você vai ter uma rentabilidade diária, dia após dia, equivalente a 14,1758% ao ano. Depois a taxa Selic vai para 5%. Você vai ter 5 mais esse 0,1758 trazido à rentabilidade diária. Então, a sua rentabilidade no Tesouro Selic varia com a variação da taxa Selic. Qual é a vantagem do Tesouro Selic para investimentos de prazo curto? Por quê? Dos 3 tipos de títulos públicos, esse é o único tipo de título que você pode vender antes da data de vencimento, que é o prazo de validade, sem você correr o risco de perder 20%, 30% do seu dinheiro. Os outros títulos, eles são marcados a mercado. Na verdade, todos são marcados a mercado. Só que como essa taxinha aqui, ó, que é uma taxa de juro real, é tão pequenininha, não tem praticamente nenhuma oscilação de preço aqui, esse título. Ou seja, se você, em qualquer título, se você mantiver o seu investimento até a data de vencimento, até o prazo de validade, a sua rentabilidade vai ser exatamente a que aparece aqui, ó. Exatamente a que aparece aqui. Se você vender antes da data do vencimento, você pode ter uma rentabilidade maior que a esperada. Qual é a rentabilidade esperada? Essa daqui. Ou menor, a depender da condição econômica que tiver naquele momento. No Tesouro Selic, como essa taxinha real aqui, ó, e só importa a taxa real, tá? A inflação não interfere na marcação ao mercado. O que importa é essa taxa de juro real, ou seja, só um número. Como essa taxinha no Tesouro Selic é muito pequena, 0 ponto alguma coisinha, não tem praticamente nenhuma atuação à marcação ao mercado. É muito leve. Vou te dar um exemplo. O período de maior estresse no Tesouro Selic ocorreu, na verdade, uma queda de menos de 2% no preço do título. Então é um negócio extremamente conservador. Isso aconteceu 2 vezes na história. Na estreia do Tesouro Direto, em 2002 e em 2020. Foram 2 momentos super pontuais em que isso aconteceu e nunca mais em outro momento isso aconteceu. Então, ele é bom para quando você tem o foco no curto prazo, ele é bom para quando você não necessariamente tem o foco no curto prazo, mas tem o valor que você quer ter a possibilidade de resgatar a qualquer momento, sem nenhum tipo de risco, certo? Seriam mais ou menos essas as aplicações para o Tesouro Selic. O Tesouro IPCA+, ele tem uma outra função, ele tem uma característica diferente. Que característica diferente é essa? Ele tem uma proteção, uma blindagem contra a inflação. Por quê? Digamos que você invista no Tesouro IPCA+ 2026. Se você mantiver o seu dinheiro investido até o dia 15 de agosto de 2026, você vai receber todo santo ano a inflação do ano mais 5,46%. Se a inflação ano passado foi o quê? Digamos que tenha sido 10%, só para facilitar a conta. 10%. Quanto que você teve de rentabilidade no ano passado, se você pegou essa taxa aqui do título? 15,46. 10 mais 5,46. Tá? Digamos que esse ano a inflação seja 12%. Quanto que você vai ganhar durante esse ano? 17,46. 12 mais 5,46. Digamos que ano que vem vai ser 50% ao ano. O que vai acontecer? Você vai ganhar 55,46. Então você tem uma blindagem contra a inflação. Se você mantiver o valor investido até a data de vencimento, até esse prazo de validade. Se você vender antes, você vai ter algo chamado marcação ao mercado agindo. E eu vou te mostrar o que acontece com a marcação ao mercado. Então eu vou pegar aqui o Tesouro IPCA+, 2026, que eu estava te mostrando. Essa taxa do título, olha só, que você está vendo aqui,
IPCA mais 5,46, ela pode mudar inclusive de mais de uma vez por dia. Então, se essa taxa cair, o preço do título sobe. O preço do título sobe, porque ele tem que chegar no mesmo valor lá na data de vencimento. Então, se aquele título está rendendo a uma taxa menor, o preço dele tem que subir para que ele chegue no mesmo valor na data de vencimento, lá no prazo de validade. Se a taxa de um título sobe, a rentabilidade aumenta, o preço atual do título tem que cair para que ele chegue no mesmo valor na sua data de vencimento. E aí o que acontece? Vamos ver na prática? Hoje a taxa está IPCA mais 5,46. 30 dias atrás, a taxa, olha só, hoje está 5,46, só que para investimento. Para resgate, que eu marquei aqui a opção de resgate, a gente encontra a taxa de 5,52, tá? Mas é muito próximo, tem um spreadzinho, tem uma cobrança de taxa ali. 30 dias atrás, a taxa estava em 6,03%. A taxa caiu nesses últimos 30 dias. O que aconteceu com o preço desse título? O preço subiu. Quanto que o preço subiu? Vamos fazer a conta. 3.219 divididos por 3.144,53. Então, você teve um rendimento de 1,023%. 1,023%. Por que você teve esse rendimento se no mês de julho a gente teve uma deflação, uma inflação negativa por conta da queda na taxa do título? Então, mesmo com uma inflação negativa, para efeitos da marcação a mercado, você teve uma rentabilidade positiva nesse título aqui. Então, quando você faz uma venda antes da data do vencimento, depende das condições de mercado. Quando você espera a data do vencimento, você recebe exatamente isso. A inflação de cada ano mais esse determinado percentual, independente de quanto for a inflação. Tá? Vamos pegar um outro intervalo de tempo aqui. Intervalo de 1 ano. A taxa subiu. Deixa eu pegar aqui um outro intervalo de tempo. De março de 2020 até agosto de 2020, a gente viu a taxa desse título cair. De 4,55% para... Não, perdão. Em 90 dias a taxa... Não, em 1 ano a taxa subiu. Show! Te mostrei um exemplo em 30 dias que a taxa caiu. Vou te mostrar um exemplo em 1 ano. 1 ano a taxa subiu de 4,22% para 5,4%. O que vai acontecer com o preço? Poxa, Vinícius, se a taxa subir o preço não ia cair? Nesse caso, não necessariamente. Sabe por quê? Porque ele tem a correção pela inflação. Mas ele teria subido muito mais se essa taxa tivesse caído. Deixa eu pegar um outro título que tem é muito mais expressivo em relação a isso. Tá? Por exemplo, olha só, o Tesouro IPCA mais 2035, ele tem um prazo maior. Então, aqui você consegue observar, se ele tem um prazo maior, essa marcação ao mercado, essa oscilação no preço é muito maior. A gente vê que a taxa subiu de 4,49 para 5,84. Se a taxa subiu, o preço tem que cair para chegar no mesmo valor lá no futuro. O que aconteceu com o preço? Caiu de 1973 até 1931. Quer dizer que ele é ruim? Nada a ver. Nada a ver com ele ser ruim. Na verdade, esse tem um grande potencial de rentabilidade. Nos ciclos de redução da taxa de juros, dos títulos, não da taxa Selic, esse é o título que mais tem rentabilidade. Mais tem rentabilidade. Em todos os ciclos a gente consegue perceber, porque ele existe há bastante tempo. Tá? Esse Tesouro IPCA+, ele é mais apropriado para quê? Para investimentos com um horizonte de tempo maior. Justamente porque ele te protege da inflação. Então, qual é a busca de todo investidor? A busca de todo investidor é uma rentabilidade sempre acima da inflação. Não adianta você ter um ganho de 30% num ano, se a inflação for 40%. Você precisa ter um ganho acima, blindagem contra a inflação. Então, o Tesouro IPCA+, ele é apropriado para ser aquele investimento que vai te entregar uma rentabilidade acima da inflação e proteger o seu patrimônio nesse nível. Então, a curto prazo, você pode investir no Tesouro Selic. A longo prazo, não faz muito sentido, a não ser que você queira ter um valor disponível para resgatar a qualquer momento. Por quê? Se você vender o Tesouro IPCA+, num prazo curto, antes da data do vencimento, pode ser que você tenha uma rentabilidade negativa ou muito abaixo da esperada, por conta das condições de mercado naquele momento.